Fala pessoal, sou o professor Carlos, sou professor de Física. Estou aqui para falar com vocês hoje sobre campo magnético em um fio retilíneo. A gente sabe pela experiência de Oersted que sempre que tem uma corrente passando por um condutor, essa corrente, essa passagem da corrente gera um campo magnético. Esse campo magnético é uma grandeza vetorial. Grandeza vetorial, para ela ficar completamente definida, eu preciso do módulo, da direção e do sentido, tá certo? Vamos analisar aqui, pessoal, rapidinho, a questão primeiro do sentido. O sentido desse campo magnético meu é dado pela regra da mão direita, pessoal. Como que é essa regra da mão direita? Eu cato o meu polegar, coloco no sentido da corrente e os dedos da minha mão envolvem meu condutor. Esses dedos da minha mão representam o sentido do campo magnético. Então, novamente, eu coloco o polegar no sentido da corrente e envolvo o meu condutor. Do lado direito do meu condutor, meu campo magnético ele está o quê? O sentido dos meus dedos ele está entrando aqui na lousa, não é? Representação de campo magnético entrando é uma bolinha com um xizinho, tá certo? Isso seria o nosso campo magnético do lado direito aqui do nosso condutor. Do lado esquerdo, pessoal, ó, do outro lado, desse lado, ele entra na lousa, quando ele volta pelo outro lado, ele está saindo da lousa. Representação de campo magnético saindo é uma bolinha com um pontinho dentro, tá certo? Se a gente fosse olhar o que? As linhas que representam o campo magnético, pessoal, as linhas de campo, elas seriam o que? Círculos concêntricos ao meu condutor, tá certo? Isso seria as minhas linhas de campo. Então, a gente vê que o sentido é dado pela regra da mão direita, dependendo do lado ele vai estar entrando ou saindo. E a direção, pessoal, como o meu campo está entrando aqui na lousa, minha direção é o quê? Perpendicular. Ela é perpendicular ao quê? Ao plano que contém o condutor, tá certo? Ou seja, perpendicular ao plano do fio, tá certo? E o meu módulo, pessoal? Vamos pensar. Se eu aumento a minha corrente nesse campo, aqui, nesse condutor meu, perdão, eu vou fazer o quê? O meu módulo do campo magnético vai aumentar, tá certo? Então, quando eu for dar o módulo aqui do meu campo magnético, que é representado pela letra B, no fio, se eu aumento a minha corrente, eu aumento o meu campo. Ou seja, ele vai depender da minha corrente, tá certo? Eu tenho que olhar também, ó, à medida que eu afasto ou aproximo do meu condutor, o meu campo vai aumentar ou vai afastar. Então, ele também vai depender da distância, pessoal. Então, essa distância aqui vai depender. Se eu aumento a minha distância, eu diminuo o módulo do meu campo. Se eu aproximo do meu condutor, eu aumento. Então, a minha distância vai estar aqui embaixo, tá certo? O que vai depender também, pessoal, é do meio que esse condutor tá aí. Então, eu tenho o meu aqui, que é o que? A permeabilidade magnética. Vai depender do meio que ele está ali, do material que essa corrente está passando. Também tem, aqui embaixo da nossa fórmula, um 2π, que isso daí a gente precisa de um pouquinho mais de matemática, que não é o caso da nossa videoaula, mas a gente sabe que o campo magnético tem módulo dado por essa equação aqui, tá certo? Uma coisa que a gente precisa lembrar também quando a gente fala de campo magnético é a unidade do campo magnético, pessoal. Qual que é a unidade do campo magnético? A unidade do campo magnético no SI é o Tesla, pessoal, tá certo? É o Tesla. Então, todo o campo magnético é dado em Tesla, tá certo? Que a gente representa pela letra T. A dica de hoje era essa, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.